Fala, lindos e lindas, tudo bem? Ah, sinto sim, né, Rafão? Aí você me quebra no começo. Parece o Valdemiro. Estamos começando o nosso primeiro episódio. Não é o nosso primeiro episódio. Nosso piloto do nosso Cast NS10. Aqui nós somos um grupo evangélico, sim, somos um grupo evangélico. E a gente quer trazer a mensagem, a palavra de Deus de uma forma completamente diferente. Descontraída. Eu sou a Cássio Vaz. Sou o Rafael Nascimento, Rafanos. Sou o Diego Machado, tô por aí. Fábio Costa aqui com vocês, hein? Ai, que lindos, né? E nós estamos gravando aqui no Rafanos Studio, tá? Se você quiser dar uma gravada, uma coisa legal, procura o Rafanos Studio. Tem aí, jovem, fala aí o site. Como é que Na verdade, encontra? nós temos as nossas mídias sociais, né? Se você procurar lá, tem Rafanos Studio, Instagram, Facebook, por enquanto. Logo mais vai estar saindo o site, né? E entra lá para vocês conferirem todas as novidades e a gente faz o melhor som para vocês, beleza? Lindo. Valeu, pessoal. É isso aí. Top. E nós somos do grupo NS10, que é o nosso Sábado 10 da nossa igreja. Então a gente tem o intuito de trazer para vocês mensagens completamente pertinentes ao seu dia a dia, à sua comunhão com Deus, e que a gente possa de uma forma efetiva realmente te ajudar a você estar com um relacionamento mais duradouro com o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Ossos secos se levantem. Sejam cheios do Espírito Santo! E o enfoque de hoje é esse, né? Como é que é? Como na verdade, assim, a gente não encontrou ainda assim, com a Um palavra. nome, Eu name quero right. encontrar um nome. Name it right. Ó, o cara é monstruoso. O cara é monstruoso. A gente quer encontrar um nome pra isso, mas basicamente, para as pessoas que estiverem ouvindo a gente, entender que a gente quer falar de coisas não que te impedem de ir na igreja, mas que te chamam mais atenção, coisas novas que você quer fazer num dia de ir pra igreja. Tipo, eu quero ir jogar um futebol, eu quero ir ouvir uma música em tal lugar, um show, sei lá. Você quer fazer alguma coisa diferente que você não quer ir à igreja aquele dia. Basicamente isso, Fabeira? O que a gente está tentando denominar aqui dentro dessa situação é ter um relacionamento com Deus sem ter interferências, né? O que eu vejo é que hoje a gente qualquer coisa acaba atraindo as pessoas para diferentes modos, né? De outros locais, seja um shopping, seja seja uma balada, né? Que hoje também tem disso, infelizmente. Uhum. O pessoal às vezes troca a igreja por qualquer coisa, né? Assim, a minha indagação, posso falar indagação? Minha pergunta? Pode. Indagação é muito, assim, formal, né? Mas a minha pergunta é, tipo assim, cara, é errado eu deixar de ir na igreja pra ir jogar um futebol? Bom, eu acredito que não seja errado, né? Desde que você... Bom, se você tem um compromisso lá, por exemplo, você é ministro, tem um ministério, aí pega mal, né? Você deixar de ir pra igreja pra ir naquele jogo, ou dependendo, assistir um futebol, isso quer dizer que você vai ficar estádio preso a uma situação? Não, é só questão do compromisso mesmo, né? Mas eu acho que nada impede, né, de você poder deixar de ir pra igreja alguns dias. Às vezes você quer ficar com a família. Alguns dias? O cara pronto, o cara não vai nunca mais, velho. Eu desviei já. Já tá de férias. Não saí, né? Não, mas frisando, se você tem um compromisso, né, cara, eu acho que é questão de responsabilidade, né?
A menos que você avise antes e tal, né? Então, tá, mas tudo bem. Aí já, tudo bem, eu entendi o que você quis dizer. Para um ministro de louvor e tal, um cara que tem uma responsabilidade com a instituição igreja, no caso, se ele faltar, pô, é zoado, né? Ele vai faltar, não vai ter quem toque no lugar dele, ou até tem, mas ele deixou de fazer a parte dele no grupo de louvor, ok? Bacana? Legal. Mas, mais do que isso, uma pessoa que tá no banco, que não toca. E aí, é errado ela não ir na igreja pra ela fazer outra coisa? Eu vejo assim, que a gente tem um compromisso com Deus, né? Em primeiro lugar, não só com a igreja, mas com Deus, né? Eu acho que esse compromisso com Deus é algo particular, né? Eu acho que o compromisso com Deus, você não é só na igreja. Você tem que ter um compromisso com Deus também fora da igreja. Então, às vezes, você está dentro da igreja, mas você também não tem um compromisso com Deus. Você está lá por estar, mas não tem um compromisso, também não adianta. Uhum. Eu vejo dessa forma, assim. Então, eu não vejo nada demais. Você, às vezes, tem um compromisso particular e você não ir à igreja por conta disso. Não por propósitos fúteis, né? Mas por um propósito, sei lá, como você mesmo falou, Rafa, família. Às vezes eu quero ter uma particularidade com a minha família, um evento com a minha família que eu preciso estar. Eu não vou na igreja por conta disso, né? Sem deixar os compromissos particulares da igreja também, né? Como sendo ministro de louvor, ou um obreiro, ou um dia de Santa Ceia que você tem que servir. Mas deixa eu te interromper um pouquinho, ô ministro. O cara tá parecendo um ministro falando, né? Um orador. Tirou um murro. Cara, mas eu quero provocar vocês de uma forma completamente diferente. Esquece essa parada que nós somos a igreja por um instante. Porque a minha provocação é para as pessoas que querem entender o quão é difícil ser crente. Porque lá fora, a imagem que a galera tem do pessoal que tá dentro da igreja é que, tipo, pô, eu vou entrar dentro da igreja e eu não vou poder fazer mais nada, Uma entendeu? responsabilidade a mais, né? Pra que eu quero isso? E, inclusive, para as pessoas que estão sentadas no banco, aquilo que o Rafa falou sobre, pô, você é um ministro de louvor e você não pode pegar mal, né? Você faltar e tal, não sei o quê. Pô, a pessoa que... Desestimula a pessoa a querer ser um ministro. Exatamente, desestimula completamente. Pô, eu não vou ser um ministro porque eu não vou poder faltar nunca na igreja. Então a igreja acaba sendo uma coisa muito pesada, um fardo muito pesado. Aí que entra a questão das escalas, né? Da administração, Também. acho mais a administração da igreja, né? Boa. E outra, não tem culto só no domingo, né? Tem a semana inteira pro cara aí. E a gente pode pensar nas escalas também, né? Entendeu? Ah, esse domingo, que é o culto principal, sobe fulano, ciclano. Aí no outro, tá? Aí dá pra ter um revezamento. Porque eu bato na tecla do compromisso, que é questão de responsabilidade mesmo, né? O que não pode é virar algo religioso, né? Quando você fica muito religioso, aí não adianta de nada, cara. É melhor você parar com tudo, né? Pelo menos na minha opinião, né? Eu acho que tem que ter uma mudança nossa, assim. Não digo nossa, mas se você parar pra pensar as igrejas aí nos anos 80, 70 e Judas perdeu as botas, as igrejas foram sempre pequenas, né? A igreja de quem? Todas as igrejas, assim, tirando esses templos monstruosos, as igrejas foram sempre essas igrejas de bairros pequenininhas, então sempre dependeu de poucas pessoas. Eu acho que vindo dessas décadas 70, 80, sempre essas pessoas sempre ficaram sobrecarregadas. Porque se as pessoas não fizessem, ninguém ia fazer. Eu acho que a gente pegou essa cultura de que um só tem que fazer tudo e vem trazendo para as igrejas hoje. A igreja aumentou o tamanho, mas o pensamento ainda tá que só um tem que fazer isso, só aquele tem que fazer isso, e acaba sobrecarregando as pessoas, fazendo com que as pessoas, puta, não posso faltar, porque se eu faltar, nada acontece. Então, pelo que o Rafa falando aqui, me veio isso na cabeça. Então a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar para ser algo mais compartilhado, né? Para ser algo não seja pesado. Por exemplo, eu não posso sentir um peso de saber que eu vou faltar num domingo ou num sábado, numa sexta-feira, que eu tô me divertindo com a minha esposa, com a minha noiva, e sabendo que tem culto, que às vezes é isso, a gente falta, mas... Tua esposa é uma noiva, cara.
Aí sim, né? Aí já é outro podcast, né? Esse podcast. A favor da monogamia, né? O cara tem uma noiva. Qual religião que aquele cara é? Né? O cara religião que é é essa? libanês, né? Não, mas pelo que eu tô entendendo, o cara não é o faltar, mas é o saber. Deus deu as coisas, deu família, deu esposa, né? No caso, namorada, esposa, noiva. Deu a esposa, deu a filha, deu a casa, pra você curtir também. Só que a gente não consegue mais pesar qual o nosso tempo a gente tem que dar pra qual. E a gente fica meio que perdido, né? Acaba virando um fardo que não era pra virar. Né? E às vezes quem tá no banco olha isso. Fala, eu não vou ser ministro pra mim. Mas você acha que isso é da igreja que opõe a essa situação ou a gente que acaba nos ficando nessa situação? Não, de que a sim. gente cria essa responsabilidade, a gente fica nessa situação. Você acha que isso é a igreja que coloca isso e acaba prendendo as pessoas? Ou é nós mesmos que criamos dessa forma? Se for parar por esse pensamento que eu vim agora, tipo que as igrejas de bairro, pequenininhas e tal, não chega nem se ninguém é culpado. Porque... É uma coisa cultural até, né? Chegou isso, uma coisa, né? uma coisa cultural, é que nem a compra do mês, tipo, é uma coisa cultural de brasileiro, tipo, só brasileiro faz isso. Porque lá atrás o alimento faltava e aí as pessoas decidiram comprar tudo num dia só, então por isso que virou a compra do mês, né? Sendo que aí supermercado... Até o nome é despesa. Exato, e os supermercados se aproveitam disso. Cê é louco, os caras são muito cultos, velho. É a mesma coisa. Eu acho que a igreja vem na mesma pegada, né? Os evangelistas e tal, a igrejinha pequena tem que funcionar, tal, tudo mais, deixa um só encarregado. E as igrejas vêm aumentando o tamanho, né? Membros, 100 membros, 200, 500, mas sempre é só as mesmas pessoas que fazem as mesmas coisas, né? Uhum. Então, Os bastidores, assim, sempre dizer isso. E as pessoas têm medo de eu percebo nas igrejas que as pessoas têm medo de compartilhar e deixar na mão de todos. Muitos se frustraram, né? A gente tem experiências aí de pessoas que se frustram em deixar a responsabilidade com os outros e outros não são poucas experiências que nós tivemos, né? Vendo assim, compartilhar. Agora, trazendo um pouco de estrutura, no caso de... Fazendo uma reflexão sobre quem chega na igreja, um novo convertido, vai. Uma pessoa que, sentiu uma vibe diferente, entrou dentro da igreja pra ouvir uma mensagem diferente, ela se emocionou ali na hora, beleza, tranquilo. Semana que vem eu volto, hein? Legal. Aí a semana que vem tá dando a hora do culto. Essa semaninha aí é monstra, né? Às vezes tem um churrasco da família, às vezes tem o jogo do Palmeiras no meio da semana. A empolgação do sábado, domingo, no meio da semana pode ir embora, né? E aí, o que me motiva aí no próxima semana? Né? Então, é esse o ponto, assim. Por exemplo, o que eu tô querendo trazer pra discussão é justamente essa pessoa que passou num sábado ou num domingo na igreja, teve a emoção, tudo bem, a palavra falou com ela, o Espírito tocou ela de uma forma diferente. Só que aí, passou toda a semana, ela é uma nova convertida, velho. A pessoa ela não tem um costume que seja, né? Ou então a pessoa não é disciplinada a orar e ler a palavra. Então a semana dela vai ser uma semana, quem sabe, comum, como ela sempre teve, ou ela lembrando do que ela passou domingo. Mas mesmo ela lembrando do que ela passou domingo, como ela não é disciplinada a buscar mais de Deus durante a semana, vai chegar no próximo final de semana, como que ela vai... E assim, mais do que como ela vai estar. Porque a gente sabe que nós, sendo evangélicos e tal, a gente acredita dessa forma, eu pelo menos acredito, né? Que o satangôs, ele vai lutar para que aquela pessoa não tenha oportunidade de voltar para a igreja, entendeu? Então essa parada de chegar aquela hora H da hora do culto e ela ir para a igreja, mano, é um bagulho muito pesadão, tá ligado? Vai acontecer um monte de coisa para que essa mulher, esse cara não vá pra igreja, tá ligado? Lindo. É que, do jeito que você tá falando, não sei, pelo menos dá a impressão que só tem um culto por semana, né? Que é domingo, né? Na verdade, na nossa igreja, por exemplo, tem os cultos a partir aí de
quarta-feira, né? Tem quinta de manhã que pode buscar o jejum. Sexta-feira também. Sábado e domingo, né? Uhum. Só de segunda e terça que, né, a gente tem outras reuniões, né, da igreja específicas, isso. O ideal é que a pessoa vá mais de um dia por semana. Pelo menos ela vai no domingo, que é o culto principal, sei lá, vai na quarta. Porque aí já dá uma balanceada, né? E ele vai ter os ensinamentos, né, dos pastores, Uhum. para que ele não fique frio na fé, né? Ele busque mais em casa, a presença de Deus, faça os devocionais dele e tal. E fique firme, né? A ideia Então, teoricamente, aquela pessoa que foi final de semana, claramente ela tem que ter um acompanhamento durante a semana. Sim. Não pode, porque a pessoa necessita, né, cara? Na verdade, todos nós precisamos de ajuda em qualquer sentido da vida, né? Até, senão, se a gente não tivesse ajuda desde que nasceu, né, não faríamos nada, né? A gente nasce e precisa de ajuda pra tudo, enfim. Ainda mais na fé, né? Convertido, precisa ter um acompanhamento sempre, né? A pessoa... Isso, a gente tá falando sobre um novo convertido, né? Isso. E pode ser o convertido Agora, deixa eu antigo perguntar, também. o Nascimento. Você como novo convertido, você se lembra quando você era novo convertido, não? Lembro algumas coisas. E como que você superava os momentos de Na verdade, eu fraqueza? sempre fui muito intenso nas novidades, né? Então, eu acabei sendo meio que fanático, né, no começo. No começo de tudo, enlouquecia, né? Queria orar. O cara queria doidado. andar com um tanque batismal no banco de Eu trás do saía carro. de casa, ungia minhas roupas, falei, hoje eu vou curar no nome de Jesus, tá? Enlouquecido, velho. Quando os caras tocaram, eu pegava ônibus pra ir pra igreja, os caras vão tocar em mim e vão sair curados. Enlouquecia, tipo, muito fanático. Não que isso não possa acontecer, né? Mas tudo tem que ter moderação. Mas o primeiro amor, como todos dizem, é sempre mais forte, né? Não, A gente primeiro tem amor que... Eu até dormia na igreja. Eu queria arrumar a igreja, eu queria deixar a igreja em ordem. Eu tinha... Não que hoje a gente não tenha, né? Mas eu ficava intenso assim também. Eu queria, quando eu já via a parede descascando, vamos lá, pastor, tem que pintar, tem que arrumar o que as pessoas vão ver. E tinha, às vezes, algum movimento na igreja, algum evento, eu já ficava sozinho, às vezes, cara. Sozinho, fechava a igreja e ficava lá, não, amanhã vai ficar tudo em ordem isso aqui, pode deixar comigo. Deixa comigo que amanhã... E aí a gente nem entendia muito de manutenção, que é a minha área hoje, né, a minha parte profissional, né, mas já mexia com isso pela igreja já, cara. O meu intuito mesmo foi sempre estar dentro da igreja, né, e ajudar, buscar conhecimento para poder colocar aquilo na igreja, né, porque não tínhamos condições financeiras, né, a igreja não tinha tantos membros então eu sentia que a igreja precisava muito da minha ajuda, aquilo, né? E aquele primeiro amor de você estar ali todo o tempo, e estar orando, e estar buscando, e na Santa Ceia você estar ali também ajudando, e que a igreja era pequena, então era como o Diego estava falando sobre igrejas pequenas, né? A igreja lá de São Caetano, na época quando eu me converti, era pequena. Mas era esse primeiro amor assim, tá em todo o tempo. Então eu saía da escola, já queria estar na igreja. Não tem que fazer lição, não, tem que ir pra igreja primeiro. Não, mas a lição não, a igreja primeiro. Chegava no dia da prova, não, então foi abrir a Bíblia, só voltava a falar. Deixa eu dar um. Necessitamos do milagre. Deixa eu dar um turn aqui. Que música que lembra você, Rafão, do seu. Quando você era novo convertido? Cara, eu até sonhei esses dias com essa música, cara. Pô, toca pra nós. Não, Galhos Secos, né? Pô, bora. Vamos? Demorou. Vamos lá. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vem como uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios
rios que crescem nos campos se cresceram, e o Senhor nosso Deus, que nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Só pra lembrar. Te relembrou a sua... Tem outras também, né? É? Qual? A que pegava bastante na época que eu entrei na igreja, em 1997. Pra lá. Saudoso, monstruoso. Saudosista. Era aquela. A gente vai gravar um podcast sobre saudosismo ainda. É verdade, legal. Como é que era, cara? Não. Criou. O do Mar de Campos? Tudo ele fez, tudo criou. Isso. Não há Deus. Isso, não há Deus maior. Não há Deus maior. Maravilha. Que é em Fá que você canta? A gente tocava ela em Ré, acho que É em sol, né? Não há Deus Mas maior. dá também. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Agora é contigo. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. E os vêm até choram, hein? Os vêm até choram. Sim. Ela não é tão antiga assim. Né? Não, essa não Mas- chega não, é. essa não. Chega a ser. A lágrima do missionário volta, assim, um Volta. pouquinho. Tem que ser um Osés de Paula pra ele. E o Diegão? Vixe, mano. Tenho bastantes, mas pra lembrar agora... Quando foi que você entrou na... Como que foi que você conheceu a igreja, assim? A igreja foi por causa do irmão do Wesley. Eu não sei se vocês conhecem ele. Pensei que era mas pelo Wesley mesmo. Foi pelo irmão dele? Foi pelo irmão dele. O Wellington. O Wellington, é esse mesmo. O Wellington, ele quis me ensinar violão. Na época eu já jogava basquete e tal, tudo mais. Mas ele insistiu pra que eu tocasse violão, ele queria me ensinar. E eu queria aprender, aí ele tinha o Guerreiro, que era o violão dele, né? Guerreiro porque aguentava várias pancadas, aquele violão, caía no chão. Ele existe até hoje, esse violão. Existe até hoje? Existe até hoje. E aí ele deixava esse violão lá na minha casa, tanto é que ele teve uma ideia de criar uma banda, assim. Ele falou, mano, vamos criar uma banda aí. E quero colocar você pra tocar violão, só que eu nem sabia tocar. Aí eu peguei e falei, vou começar a aprender. E aí eu comecei a aprender com ele me passava as músicas. Inclusive eu lembrei a música, a primeira música que eu toquei no violão agora, daqui a pouco eu menciono pra vocês. E lá na igreja mesmo, lá na nossa igreja, ele falou, vou montar uma banda. O Wesley não sabia nem o beabá também, igual a mim. E enquanto ele ensinava violão pra mim, ele ensinava baixo pro Wesley. E a Jéssica também, que a esposa do Bush, ele falou, vamos montar uma banda. E a gente montou essa banda. Pro nosso sucesso, a gente tocou uma música. Né, foi uma apresentação e depois acabou a banda. Porque
Que da hora. Não tinha vingado. Aí, decorrente disso, quando eu me chateei porque a banda acabou e tal, não era nem crente nem nada, né? O Elito, ele tava sempre pregando pra mim. Aí depois eu fiquei um bom tempo sem ir pra igreja. Ficou um ano, 2 anos, nem lembro. Foi quando uma vez eu encontrei o Digão no ônibus, em São Mateus. Ele falou, mano, vem... Hoje o pastor Rodrigo. Isso, hoje o pastor Rodrigo. Caramba! E aí eu lembro que na época minha mãe, eu tava jogando basquete, mas aí ela sobrou um dinheiro lá, falou que faz um curso lá em São Mateus. Aí eu fui, peguei e fazer esse curso aqui na Microcamp, acho que eu nem lembro, mas eu vim fazer um curso aqui. Quando eu vim fazer esse curso de informática, era toda sexta-feira. E aí eu lembrei que tinha igreja na época, falei, mano, tem uma igreja aqui. Aí eu falei, acho que dá pra eu conciliar o horário. Na época o pastor José era da igreja, ele vinha pra cidade de Tiradentes e falei, quer saber, eu vou pro culto, o culto ele me leva pra casa. Né? Interessezinho moço. Aí, cara, eu fiquei uns 6 meses, uns 8 meses só nessa. Toda sexta eu vinha pra igreja, era o pastor José, eu ouvia a palavra. E eu era o alemão na época que abriu o culto, o alemão, o Fábio Alemão. E aí fiquei nessa uns 6, 8 meses. Vários finados. E aí uma vez eu encontrei o pastor Rodrigo. O pastor Rodrigo falou, mas tá indo na sexta lá, mano, vamos no sábado. Aí nesse sábado que eu fui, que o Elito foi e o Wesley foi também. O apelido dele era cabelo, né? E engraçado que no primeiro dia que eu fui no sábado, o Rodrigo pegou, mano, vamos entrar aí num grupo de jovens, né? Não era nem crente, nem crente, tipo, não vinha, só vinha na sexta-feira. E a partir daí eu peguei um compromisso. O Rodrigo falou, vem aí. Aí todo sábado eu comecei a vir e tô aí. E aí foi. Entendi. Bacana, né? E qual a música que você lembra dessa? A primeira que eu toquei no violão... Nossa, deixa eu ver se eu lembro aqui o tom. Mas... vocês me ajudem aí. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em mim, e Deus me assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, rei meu, e Deus meu faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Nostálgico, essa daí foi a primeira que eu toquei, assim, e ela era bem desafiadora, né, que os acordes dela é bem difícil, assim, pra quem tá começando. E aí foi, velho, e aí... É o tempinho dela, né, pra quem tá começando é bem chatinho. Tá? Eu lembro até hoje que eu chamei o Elito na casa dele, mano, vem, eu toquei essa música. Aí que surgiu a ideia da banda e tal, tudo mais. E aí daí saiu o Wesley, né, saiu eu, o Jean também naquela época, Jean, né? Então, monstro. E hoje a banda, nada mais, nada menos, é o Oficina G3. Né? Pensou, né? Eu sou o Mauro Henrique, cara. nada mais, virei o Mauro Henrique, né? Já fui lá no The Voice. Somos monstros. Está lá fora, e a alma chora. Aonde está? Não virou a banda, Estou meio humilde assim, mas é a banda, na verdade. É uma bandinha. Uma bandinha. Não virou, mas foi bom pra converter, né? Porque na igreja, assim, quando é mais novo, tem um sonho de ser uma banda, né? É incrível isso. Principalmente o pessoal que chega tocando, né? Lógico. Né? Eu, lá em São Caetano, quando a gente era logo novo convertido, o primeiro sonho da gente era ter uma banda também, né? Só que a igreja era pobre, não tinha nem bateria. Uma bateriazinha simples. Você andava com o Rubão, né? Que queria pegar minha irmã. É isso. Não só ele, né? Você também. Não só. Mas deixa quieto.
Uma pegada crente, né? Uma pegadinha, né? Pegada gospel? É, pegada Pegada gospel. Tava orando, né, irmão? Aí a gente. Me lembro que o meu pai ainda fez um esforço, tá? Na época a gente tinha nem condições, mas a gente foi comprar uma bateria. Montar a banda. Caro. Caro pra caramba, pra pagar em 24 vezes. Misericórdia. E o propósito era da banda pagar, todo mundo pagar, né? Aí detalhe que. Isso era a proposta. Na um última pagou, né? prestação já não tinha nem eu tava pagando, mas. Meu pai. Se a conversa que a gente teve agora há pouco que todo mundo toma conta, ninguém pagou no final, né? Só um deve ter tomado. Bom, mais tarde, meu pai me deu de presente na época essa bateria, a gente acabou até doando pra igreja. Mas a banda, cada um também dessa mesma forma, né? O tempo vai passando, cada um vai tomando seu rumo e acabou não tendo banda nenhuma. Hoje um é o Jorge Aragão, o outro É o Zeca, né? é o Zé. Cara, Demônios da Garoa, que isso? Que é? Bom, a gente falou aqui do cara novo convertido, né? E era legal a gente falar sobre o pessoal que já é da igreja, né? Que já tá há um tempo na igreja e que simplesmente tem aquele dia que a galera não tá afim, né? Ah, hoje eu não vou não. Hoje eu não tô muito afim. O que é? O amor esfriou? Teve alguma coisa mais interessante para fazer? Aonde está o coração? É essa a pergunta que a gente faz para essas pessoas. Mas eu me lembro que uma vez, uma situação que eu fiquei acho que umas 2 semanas sem ir, por conta de trabalho e outras coisas que estavam acarretando. E aí entra que eu acho que tem que tomar muito cuidado também dentro disso, dessa situação que eu vou dizer agora. Eu entrei na igreja e eu tava precisando muito, eu já vi, né, aquela vontade de Você tá parecendo um ministro falando, cara. buscar. Tô emocionado. E eu tava com muita sede mesmo de buscar aquele dia, eu precisado da palavra. E eu coloquei o pé na igreja e um pastor, né, virou pra mim, um pastor, né, virou pra mim e falou assim: nossa, o irmão veio, o irmão ainda tá vivo. Nossa! Aquilo me desmotivou pra ficar mais um mês sem ir na igreja. Sutil, né? E não foi uma brincadeira, você percebeu assim, nossa, irmão, você tá congregando aqui ainda? Nossa. Então, assim, tem algumas coisas que fazem a pessoa realmente não ir à igreja por conta de tristeza. Eu fui uma dessas pessoas, né? Que quando eu mais precisei, eu pensei que ia vir uma palavra legal, viu? E se você não tiver ali firmado, cara, você acaba... É um alerta, né? É um assim, alerta. como que a gente aborda Eu uma lembro disso pessoa até que tá longe, né? Que Essa pessoa reaparece. virou pra mim assim, eu falei, rapaz, olha... O pastor você matou, né? Deu bala, né? Que isso? O velho homem. o velho... eu acho Dá que nome aos ele bois. Quem foi o pastor? Nossa, o cara endoidado. O cara que essa... Curiosinho. O cara pai. é curioso. Não, mas assim como a Cássio quer saber, eu quero ver de vocês que distração boa que existe pelo caminho, assim, que faz você falar, mano, hoje não tô afim, mano. Cara, eu tenho uma. Eu tinha, né? Muito forte. Posso falar ou não? Ah, não, melhor não. Não. Ai, que Não é da meia-noite. Essa daí é o Ctrl N, né? Você ia complementar? Desculpa. Não, é essa que você aumenta a televisão ou não? Não é isso não. O cara vai falar, né? Não, cara, eu sempre tive um problema grande, eu sempre falo lá, O quê? né, pros adolescentes, né, pra quem eu tenho oportunidade, que era problema com jogo, né, futebol, jogo em geral, né, eu sempre fui viciado em jogo, né. Cara, Hoje, graças a Deus, não sou mais. O cara veio de Las Vegas semana Eu passada. gostava de truco, dominó, né, futebol, nem se perdeu a fala, casa. jogar futebol mesmo, eu só não apostava, né, e assistir futebol, adorava, né, então... Eu confesso isso nos momentos de culto. Às vezes eu fazia o louvor e tal, aí antes a igreja era às 8, né? Às 7h30, né? Peraí, era 7h30, né? 7h30. Então tava rolando um joguinho. Eu ia pro estacionamento ouvir o jogo, né? E já faltei ensaio pra ouvir Eu jogo. quero falar.
Lavar roupa suja, que eu já fiquei bravo com você algumas vezes. É sério? Já, no começo, quando era no louvor. Putz, você pegou essa fase. Peguei, que você faltava. Casos de família aqui, ó. Sério? Por isso? causa do jogo. E metia o louco ainda, eu falava que... E chegava como se nada aconteceu. Isso é o pior. Aí que eu acho que entra naquele primeiro assunto, que não é legal, entendeu? Eu vou faltar que eu quero assistir um joguinho. Não soa esquisito, né? Soa muito esquisito. Não é questão de É errado? religiosidade. Aí vem a pergunta. É errado? Cara, O que você acha? É errado o cara deixar de ir na igreja pra assistir o jogo? depende, cara. Às vezes ele já foi em outros dias, ele tá cheio, ele tá bem. E como o futebol só passa de domingo, né? Geralmente, na TV, né? TV aberta. Esse é o eu acho que problema. não seria, em tese. Depende da cultura da igreja também, né? Porque aí você não pode... às vezes tem uma doutrina a ser seguida. Você não pode ser o rebelde. Eu sou a igreja. E também não vai, né? Tipo, eu acho que tudo tem que ter um bom senso, né? De você pensar direitinho. Exatamente. Tudo tem um bom senso, exatamente. Mas se você já tá cheio, cara, você já tá benzão, tá ligado? Eu acho que... Não sei, né, meu? Não é o caso. Que o missionário não me ouça, mas eu acho que... se você já tiver na pegada, né, com Deus... Uhum. E aí, Diegão, o que você ia falar? Sei lá, né? Então, só foi o jogo em si que te deixou assim pra... Mano, não quero ir hoje? Ou teve outra coisa assim, tipo, programa de televisão, passear, algum passeio que só... Que incrivelmente as coisas só tem no dia do culto, né? Sim. Assim, porque o tanto culto família, tanto passeio. Sim, querendo ou não, o culto principal é o domingo, né? Pelo menos na nossa igreja. Acho que a maioria das igrejas é assim. Sim. E além do futebol, lógico, você às vezes tá em uma festa, né? Com a família, e aí você tem que sair mais cedo dessa festa pra ir pra igreja, aí você fala, caramba, tá tão gostoso aqui, né? Guaranazinho, bolinho, churrascão, né? Não pensei que você ia falar sem álcool. Hã? Pensei que você ia falar sem álcool. Sem álcool. Sem álcool. Chega ou alcoolizado, né? Chega na igreja, né? Só porque ele tem um compromisso, tem que cumprir, né? Não importa. Mas tem que cumprir assim, o compromisso. uma coisa importante que você falou é que o culto de domingo é o culto principal, o culto da família e tal, na maioria das igrejas, né? Isso culturalmente falando, né? Mas eu sofro bastante. Pra quem não conhece ainda o nosso podcast, eu sou líder de jovens da nossa igreja, e eu sofro demais com o nosso culto de sábado, né? Porque o sábado, ele parece que foi feito pro jovem, né? Porque o sábado é o que antecede ao descanso do guerreiro, vamos dizer assim, né? Então o jovem, ele aproveita o sábado para ele fazer tudo o que ele quer fazer. Ir pra balada, ir pro churrasco da vida, ir visitar o parente longe, namorar, né? Em todos os sentidos, inclusive. Da forma certa, da forma errada. E pra deixar o domingo para descansar, entre aspas, né? Então é uma luta constante com o jovem, porque o jovem, eu sempre falo para eles, né? Que o jovem que escolhe estar de sábado na igreja é um jovem muito vitorioso, né? Porque não é que é errado você deixar de ir na igreja para ir para uma festa ou fazer alguma outra coisa. É a forma que você encara isso, né? Se você está cheio ou se você não está cheio. Mas eu quero dar uma palavra sobre isso mais pro final. Eu queria saber mais sobre a opinião do Fábio, do Diego sobre isso. Porque eu quero realmente dar um ensinamento sobre essa parada, entendeu? Maravilha, você podia ensinar a gente antes de a gente falar besteira, né? Mas beleza. Tá Literalmente. já começou, então mas beleza. Mas fala aí, Fabião. Você acha que é errado ou o que você acha disso? Cara, eu não tenho uma definição. Pra te falar a verdade, eu ainda não tenho uma definição. Porque você... Agora, uma te dar pergunta, exemplo. antes de você responder, uma perguntinha. Porque eu sei que você tem um conflito constante com o trabalho, por exemplo. Sim. Então o meu exemplo pra você, inclusive, seria em relação ao trabalho. Você acha que é errado escolher o trabalho de vez de ir pra igreja? Não, porque o trabalho me sustenta. Eu creio que foi Deus que me deu, em primeiro lugar. Uhum. Entendeu? Eu não tô deixando, por exemplo, de ir pra igreja pra
No caso, seria para um lazer, alguma coisa desse tipo. Eu creio, em primeiro lugar, que o trabalho, ele é em primeiro lugar. Eu coloco assim porque você tem que trabalhar, cara. Você tem que sustentar. Uhum. Entendeu? E você precisa, e eu creio que como Deus me deu, da forma que Ele me deu, eu sei que foi Ele que me deu, então eu honro isso. Não que eu esteja deixando os compromissos ou Deus de lado. Deus, Ele anda comigo o tempo todo. Mas falando sobre este conflito, agora eu lembrei de uma situação até engraçada sobre isso, sobre deixar de ir para a igreja para fazer algo que você goste ou vice-versa. Né? Uhum. Eu gosto de automobilismo, eu gosto de corrida, eu sempre que eu tenho condições eu vou, mas sempre teve um sonho de ir, eu nunca pude ir, que é a Fórmula 1. Fórmula 1 eu nunca assisti, já assisti Fórmula Indy, Stock Car, vários outros tipos de corrida. Você nunca assistiu uma MotoGP? Busca triste pra Copa do Coco. Então, assim, aliás, tem um Busca conhecido triste. meu que faleceu, eu acho que mesmo? de moto no GP, O Saci. Putz, cara, sério. Louco também, mano. Andar de moto com uma perna só, você é louco. não, desculpa. Não acredito. Não, é que não Não acredito nisso. desculpa. Desacredito. Desisto. Não, Meu é Deus. que eu tava pendendo por um barato triste. Saci. Ah, tá, o filho. É que tava pendendo pra um barato triste. Não, né? então assim, voltando aí pra me recapitular. Mas beleza. Ai, esse é o pior. E eu sempre queria assistir a Fórmula 1, né? Voltando aqui, recapitulando. E todo ano, a Fórmula 1, ele é no segundo domingo do mês, Cai na que é ceia. Santa Ceia. Ah, que beleza. Todo ano. E eu já até ganhei. Ah, não, vai que eu pago e tal. Eu falei, não dá, eu tenho compromisso e tal. E realmente, porque eu acho que a Santa Ceia é um dia muito sério, né? Também dentro da igreja, assim. Os porque- outros dias não são. Mais sério, eu quero dizer. Assim, o fato de você cear. Né? Provocações. E aí, eu me lembro que agora o ano passado foi no terceiro domingo do mês, eu nem me liguei. Ah, a Fórmula 1 foi no terceiro domingo? Ah, pensei que tinha sido a Santa Ceia. O cara endoidado, cara. Não tava. E aí eu já não tinha mais condições nem de comprar, né? Porque é o absurdo do valor, né? Nossa. Mas você vê que a gente tá sempre focado naquilo, a gente já sabe, e aí acabei não... Depois de 50 anos, eu não pude assistir. A única vez que dei oportunidade de assistir. Caramba, bicho. Porque sempre cai no segundo domingo. Aí, Bom, Eu lembro também, uma época eu acompanhava, né? Acho que 2000, 2001, 2002 eu acompanhava muito Fórmula 1. Né? E era impressionante. Sempre na ceia, né? na ceia. É incrível. Na ceia. o Grande Prêmio do Brasil. É o Grande Prêmio do Brasil. Isso. Segundo domingo do mês, pode ver. Aí o ano passado foi o terceiro, falei que legal. Que bacana. Isso. Perdeu a oportunidade. É. O Diegão, quer falar alguma coisa, jovem? Não, tava vendo aqui, não fugindo muito, mas seguindo o que o Rafão falou, tem uma palavra em Efésios 4:15, tá dizendo assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. Parece meio confuso assim, mas dá pra tirar um entendimento que é o seguinte, cara, a gente é um corpo, se você tá realizando a sua função dentro desse corpo, não faz mal você dar uma atenção pra sua família no final de semana, tirar um dia pra você ir no jogo do Palmeiras, tirar um dia pra você ir na Fórmula 1, porque tá aqui, Cristo é a cabeça. Se você dentro do corpo tá fazendo sua função, cara, bora, vai pra cima, leva sua esposa lá pro jogo do Palmeiras, desde que você na sua consciência dentro de si esteja fazendo sua função dentro da igreja, o corpo de Cristo, né? Pelo que eu consegui tirar desse pequeno salmo aqui. Bacana. Salmo não, de versículo. Excelente. Excelente. Da hora. Eu queria só passar pra vocês um pequeno... Não é... eu vou dar um ensinamento. Não, eu não sou um monge dos Alpes, né? Nada disso. Eu só queria passar um significado da palavra pecado. O significado da palavra pecado, em grego, na verdade, pode ser lido como harmantia ou amartia.
Em hebraico é shatat, ou alguma outra pronúncia que eu não sei, né? Perdoe se eu pronunciei errado. Mas o significado da palavra pecado é errar o alvo ou perder o foco. Entendeu? Esse é o significado da palavra pecado. Aí olha só que interessante, eu vou aqui abrir a Bíblia aqui rapidinho. Eu vou pegar em Lucas capítulo 14, que eu me lembro dessa passagem. A parábola do grande banquete. Eu vou ler rapidamente pra gente entender o que eu quero dizer. E ouvido isto, Lucas capítulo 14, verso 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão do reino de Deus. O título dessa mensagem, dessa passagem aqui é a parábola do grande banquete. 16. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, ou seja, escapar do negócio, né? Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Então, tipo assim, o cara se desculpou porque ele tinha comprado um campo e ele precisava começar a trabalhar naquele campo que ele tinha comprado. 19. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Ele comprou as juntas dele de boi, a ferramenta de trabalho dele, e ele não podia comparecer ao banquete. E outro disse: Casei com uma esposa e, portanto, não posso ir. Olha só, olha que interessante que é essa passagem de Lucas. Porque ele está falando sobre pessoas que foram convidados para um grande banquete e aquelas pessoas começaram a dar desculpas, no caso não dar desculpas essencialmente, mas elas começaram a colocar situações que elas não conseguiriam participar daquele banquete. Aí eu jogo uma pergunta para vocês. Segundo essa passagem de Lucas que a gente acabou de ler, tem algum problema, algum pecado em você comprar uma casa, ou você trabalhar, ou você se casar? Isso não. Tem algum pecado nisso? Não. Não tem pecado nisso, né? Só que o significado da palavra pecado, que no começo que eu disse, é o quê? Errar o alvo. Errar o alvo. Ou perder o foco. Então, às vezes, as pessoas, elas vou colocar assim, elas se alimentam do que é bom, elas se alimentam do que é lícito, mas acaba tirando a fome daquilo que é essencial. Percebe qual é que é a parada? Então as pessoas, às vezes, elas começam a interagir com coisas que são lícitas a elas fazer, que são legais elas fazer, não tem problema nenhum elas fazer, não tem pecado, elas não veem pecado nisso. Porém, foi no momento errado, entendeu? Foi na hora errada, foi no período errado, onde elas deveriam fazer uma outra coisa, elas escolheram fazer o que lhe aprazia, o que lhe trazia mais prazer, ou enfim, enchia mais os olhos, entendeu? Aí eu lembrei de uma música que a gente já cantou muito com os jovens. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama.
Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Bacaninha? Maravilha. A gente tem que ficar atento sempre ao... Tipo, o que eu tiro de proveito disso é que a gente precisa ficar atento a todo momento ao tudo que é oferecido pra gente, entendeu? Porque se a gente perder o foco, a gente dá lugar aos nossos prazeres e não às vontades de Deus, entendeu? Deu uma visão bem ampliada da coisa, porque até então eu ainda tinha minhas dúvidas. Hein? Tinha minhas dúvidas, sério, tô te dizendo ainda, né? Que foi a questão agora da Fórmula 1. Pra mim isso aí é... Eu nunca parei assim pra conseguir raciocinar e entender essa forma, essa visão. Entendeu? Então não teria problema nenhum, Fábio, um dia de Santa Ceia você ir pra Fórmula 1. Mas eu perdi todos. Tinha ganho ingresso, né? Tinha ganhado ingresso. Vacilou. Vacilou. Podia ter feito esse podcast antes, né? Na época não tinha nem internet, né? Olha que é isso. E a palavra aí, Rafão, que você tem pra nós? Ah, né? Esse assunto que a gente tá comentando me remeteu a uma passagem, uma parábola. Meu Olha, Deus, remeteu. que informal. Nossa, O cara virou um piloto, remeteu. Remeteu, isso aí. Me lembrou uma parábola que Jesus fala, parábola do semeador, né? Bom, eu não sou muito bom para contar histórias, né? Mas enfim, a parábola... não sou muito bom, não. Seria bom ler, né? Eu vou dar uma lida. Parábola do semeador tem Mateus, Marcos e Lucas, mas vamos ler a de Mateus. Mateus 13, 3 em diante, né? Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante. Tá? Minha Bíblia aqui é a NVI, né? Nova versão internacional. Vamos lá. Você quer um fundo musical pra você? Ó, aí é maravilha. Por favor, vamos lá. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, Jesus falando, né? O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Queria que vocês guardassem este sétimo aqui. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas. Pastor Nelson me mandando mensagem. 8. É verdade, o time atrapalhou aqui. Eu tô lendo pelo celular, a Bíblia do celular. 8. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Aí todo mundo já conhece. E aí depois Jesus explica essa parábola, né? Só procurar aqui. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem, ele arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, 21, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Aí o 22.
Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Não precisa nem dizer que nós devemos ser como esse último aqui, né? Que é a terra fértil, tá? Que ouve a palavra e a pratica e dá frutos, beleza. Mas essa aqui dos espinhos me lembra o que a gente estava falando agora, né? Entendeu? Porque os espinhos, como Jesus disse, é como se significassem algo que sufocam a pessoa e ela não consegue buscar a Cristo, ir para a igreja, como essas coisas que a gente falou aqui. No meu caso, futebol lá, né, ou jogos, uma festa que você sai, churrasquinho, um futebol que você joga, né, com os camaradas, e todas essas distrações, ou uma própria balada para o jovem no sábado à noite, o cara quer ir para balada e deixa de ir para a igreja por conta disso, ou deixa de buscar a Deus por conta disso, né? Enfim. Só para deixar claro uma coisa, né? Como diria Roberto Avalone, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exclamação. O cara que encara o churrasquinho, a festa de família, da mesma forma que vê a balada, ele está completamente errado. Eu sei que no mundo, na busca pela santidade, é uma coisa que não existe respostas erradas. Existe sempre um aprendizado constante. Mas a pessoa, eu enfatizo, a pessoa que enxerga o churrasquinho com a família e a balada da mesma forma, sim, ele está errado. Simplesmente pelo fato de você se confraternizar com a sua família é uma coisa essencial pra gente. Porque o nosso primeiro ministério é a nossa família. Beleza? Até aí acho tudo que o bem. exemplo não foi tão feliz, né? Não. Exemplo na verdade seria... Não, é porque assim, o exemplo que você falou sobre essa mensagem, sobre essa palavra, essa parábola, sobre os espinhos, eu acredito que seja a mesma forma de a pessoa que enxergar o churrasquinho com a família e enxergar um ministério para ela dentro da igreja. Aí sim, se equipara. É a mesma coisa. Por quê? Porque ela impede, ela vê essas situações como impedimentos para ela ter o relacionamento dela com Deus. Tanto ela sair com a família, quanto ela ter um ministério dentro da igreja. Por quê? Porque dentro do ministério ela ia ter muita responsabilidade e ela não quer um compromisso grande com Deus. E o churrasquinho com a família ia tirar ela totalmente do foco. O que é errado, é completamente errado. Então a pessoa que enxerga a balada dentro desse mesmo pacote, ela está completamente errada. Porque a balada, ela não vai só tirar ela da presença de Deus. Ela vai conduzir ela a um caminho de morte. Porque dentro daquele lugar existem diversas possibilidades de ela se perder. Entendeu? Não é que o cara vai na balada um dia e ele vai pro inferno. Não, cara. Não, entendeu? Tipo assim, aquele lugar, ele é muito mais propenso para você se perder do que você tá dentro de um churrasquinho com a sua família. Entendeu? Esse é o ponto. Então, tipo, o cara que ele tem medo de assumir um compromisso, por exemplo, dentro da igreja, ele tem medo de assumir um compromisso com a namorada, por exemplo, porque ele não quer compromisso. Entendeu qual é que é a parada? O nível, o entendimento dele de responsabilidade é um entendimento, um nível muito individualista, pode dizer? Muito pequeno. É egoísta, exatamente, é muito egoísta. Porque ele quer cada vez mais que as coisas se direcionem para ele. Então, automaticamente, essa pessoa é a pessoa que vai pra balada. Ponto final. Obrigado, tchau, tchau. Beleza, lindos? Bom, só reforçando aí, quem quiser ouvir mais os nossos podcasts, a gente vai
passar o link pra vocês. Deixa um comentário, se tem campo a comentário no podcast, ô Diego? Não? Então não tem, mas pega esse link aí e manda... Tipo isso. Rafael é um lixo. Esse cara não é crente, não. Sabe nada. Mas pega esse link aí do podcast e manda pra quem quiser ouvir, que pode interessar. Calma, você não vai ficar com sono todas as vezes, isso aqui é só um teste, tá? E a gente tenta levar a conversa de uma forma descontraída também, né? Pra não ficar algo tão sério ou tão... Apesar do Fábio ter sido um Tão ministro formal, algumas né? vezes aí. Mande sua sugestão aí também pra gente. Isso, dá uma sugestão. E a Só sugestão não, o pessoal não peça manda que eu onde? saia do programa, por favor. Eu vou aprendendo a cada vez. Manda um e-mail. A sugestão manda onde? Talvez eu não tô no próximo, que eu vou estar assistindo o GP da Fórmula 1. A sugestão manda onde? Manda no Link? Instagram. Manda no Instagram. No inbox, pelo amor de Deus. Vai expor a gente. Instagram é oficial NS10, né? NS10 underline oficial. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Quer se pedir, filho? Fala mais alguma coisa? Tchau, pessoal. Também só quero agradecer a todos. Obrigado. Obrigado! Obrigado, pastor Cássio. Ossos secos se levantem. Arquipelagos do céu, sejam cheios do Espírito Santo.